Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Versículo 15 agora. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse. Então, e naqueles dias, quais dias? Os dias que aconteceram depois, os dias que vieram depois da ascensão de Jesus. Aquele íntere dos 10 dias, né? Entre a ascensão e o derramamento do Espírito Santo. Então, num daqueles dias, Pedro se levanta e nós vemos aqui um Pedro que assume a liderança daquele grupo, né? Ele se levanta no meio daquela comunidade, e aqui fica claro que não havia somente os 11, né? Havia quase 120 pessoas, cerca de 120 pessoas, e dois pontos nós podemos falar aqui desse versículo. O primeiro, Pedro estava restaurado. Nós sabemos que na mesma noite que Judas traiu o Senhor Jesus, Pedro o negou. E onde estava Judas? A essa altura? Morto. Ou seja, o remorso, a culpa conduziram Judas ao suicídio. Mas o arrependimento conduziu Pedro à restauração, ao ponto dele poder se levantar no meio da igreja de Jesus, que essa é a igreja. Aqui nós temos a igreja de Jesus, eram 120 pessoas. Então Pedro, restaurado, se levanta e vai conduzir as próximas ações da igreja, que no caso é a colocação de um apóstolo para substituir Judas, para tomar o lugar de Judas. Mas o que nós temos que reparar aqui é a diferença, porque o pecado, de certa forma, foi igual. O pecado, né, é pecado. Judas traiu e Pedro negou por 3 vezes. Mas como eles tiveram destinos diferentes? Então, todos têm oportunidade de se consertar, todos têm oportunidade de mudar, recebem essa chance da parte de Deus. Mas o que as pessoas fazem com essas oportunidades é completamente diferente, uma pessoa da outra. E isso é que gera um destino diferente. Então, o problema não é errar. É claro que nós temos que lutar com todas as nossas forças, com todo o temor, com toda a fé, para que não haja o erro, para que não haja o pecado. Mas quando há o pecado, o que vai definir o futuro é a atitude mediante aquele pecado. Pedro nos mostra claramente que é possível ser reparado. Você vê que nem houve uma passagem de tempo muito grande. Do dia da morte, da negação, do ato de negar, né, que Pedro teve, para esse tempo aqui foi menos de 2 meses, né? Cerca de 30 e poucos dias, menos de 40 dias, nós podemos dizer assim. E já estava aqui Pedro cuidando da igreja, Pedro numa posição de liderança daqueles irmãos, né? Como eles se tratam. E aqui mostra, eu acho que é uma das primeiras vezes que você vai ver esse termo, a forma afetuosa como eles se tratam. Agora, o nível familiar que um deve ter para com o outro. Em Jesus nós somos irmãos, nós somos família. É esse o laço que deve existir entre aqueles que creem no Senhor Jesus, que o servem. Então ele vai tratar assim, né? E ele é um homem completamente diferente daquela noite. Mas por quê? Porque ele deixou o Espírito Santo tratar a sua debilidade, tratar a causa da sua queda. Por que Judas não teve a mesma atitude? Porque no seu interior havia corrupção, havia pecaminosidade. Então o nosso interior vai definir completamente tudo que vai acontecer no nosso futuro. As pessoas falam muito de um Deus
predestinador, de um Deus determinista. Ele é que determina todas as coisas. Não é assim. A prova que não é, a gente vê exatamente aqui na história de Pedro e de Judas. Estava realmente escrito nas Escrituras que haveria um que iria trair Jesus. Mas Deus não violentou a vontade de Judas e falou: agora você é esse homem e você vai trair. Não. Deus dá essa oportunidade para que a pessoa escolha o seu caminho. Ele não nos violenta e nunca vai nos violentar. Judas escolheu o seu destino. Alguém haveria de trair o Senhor Jesus. E a pecaminosidade que havia no seu coração, a inclinação para o mal, a ganância que havia dentro de si, que o fez percorrer esse caminho com seus próprios pés. Então, cada pessoa decide. Há uma chance para quem errou, sempre há essa chance de restauração, de perdão, de um novo começo, de novas oportunidades. O Evangelho trata disso. As pessoas que se excluem após um erro, elas estão cometendo um sério erro. Porque o Evangelho que nós pregamos, que nós cremos, é um Evangelho que abre portas. Não é um Evangelho que fecha portas, que exclui, mas que inclui. Mas a atitude da própria pessoa é que define se a porta vai se abrir, ela vai passar por essa porta, ou se ela vai ficar do lado de fora. Então nós temos hoje muitas pessoas que erraram e que se excluíram, que fizeram como Judas. Talvez não se precipitaram para o suicídio, mas se excluíram da obra, se excluíram de alimentar aquele sonho de ser usado para grandes coisas, porque Deus pode fazer isso. Ele fez com Pedro. Você me traiu, mas você vai cuidar da minha igreja. Olha que contraste, não é? Então, nós servimos esse Deus bom, fiel, amoroso, que a partir do momento que ele vê esse arrependimento, esse desejo de fazer diferente, ele restaura, ele cura o interior. E ele abre todas as portas para essa pessoa. Se nós deixarmos de crer nesse Deus de novas oportunidades, nós temos que deixar de pregar o Evangelho. Porque se não há chance para quem errou, quer dizer, por que a gente vai pregar o Evangelho? Não há chance para ninguém. Porque todos vão errar em algum momento. Todos vão precisar dessa nova oportunidade. Todos nós falhamos, né? Em diferentes aspectos, em diferentes intensidades, dimensões, mas nós falhamos. Mas quem vai definir é a pessoa que falhou. Não são os que estão à sua volta. Foi a igreja que definiu o futuro, a restauração de Pedro? Não, foi ele mesmo. Ele deixou Jesus tratar da sua fragilidade, do seu erro, do seu interior. Não são os que estão à nossa volta. Somos nós mesmos que nos colocamos nas mãos de Deus, que deixamos, né, fazemos com que ele seja o oleiro da nossa alma. Olha, eu entrego a minha alma para o Senhor trabalhar. Ou nós nos excluímos e deixamos as coisas acontecerem normalmente. E aí, é claro, vai culminar para um fim trágico, para um fim ruim, né? Então, o arrependimento gera restauração, mas o remorso vai gerar culpa e morte. Nós não podemos deixar de observar isso, né? Na mesma noite, no mesmo tempo, praticamente as coisas aconteceram para Judas e para Pedro, mas eles tiveram destinos completamente diferentes. Assim tem acontecido na obra de Deus, principalmente entre servos, entre pessoas que estão servindo a Deus. O 16 fala: homens e irmãos, como eu expliquei ainda há pouco, né? Convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então, as escrituras vão sempre se cumprir. Como o que está acontecendo agora, nesse momento atual do mundo? É claro que as escrituras vão se cumprir. Quando alguém me pergunta, mas o que você acha do que está acontecendo agora? Principalmente quando as pessoas são incrédulas, elas são preocupadas, né? Elas ficam preocupadas, elas ficam temerosas quanto ao futuro, o que vai acontecer. E é interessante a forma como Pedro coloca aqui, é muito interessante. Ele fala: a escritura
que o Espírito Santo falou, predisse pela boca de Davi. Então o Espírito Santo fala pela boca de homens. Olha só isso como é extraordinário. Às vezes nós deixamos de ouvir as pessoas e nós achamos que o que as pessoas estão falando não tem nada a ver. É só o bispo que está falando, é o pastor, é o obreiro. O Espírito Santo usa a boca das pessoas. O Espírito Santo usou a boca de Davi. Então tudo que Davi escreveu, tudo que Davi estava orando. Alguém poderia parar e ouvir a sua oração e achar que era só uma oração. Mas o Espírito Santo estava falando pela boca de Davi. E você vê, dentre os 150 salmos, nós temos salmos preciosos, né? Salmos de messiânicos, salmos que falam a respeito dos inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus, todos são profecias. Davi não tinha noção que o Espírito Santo falava pela sua boca. Em algum momento nós nos acostumamos com a obra de Deus, nos acostumamos com as coisas da fé e nós paramos de perceber essas coisas. Nós deixamos de ver que o Espírito Santo trabalha e que ele usa pessoas. Quando eu li isso aqui, eu fiquei com muito temor. Olha só, o Espírito Santo fala pela boca das pessoas. E quantas vezes eu deixo de ouvir o Espírito Santo falando pela boca de alguém? Eu acho que é só aquela pessoa que está falando. É só a Dona Maria, o seu Joaquim, o pastor fulano. Não, é o Espírito Santo que está falando e eu estou deixando de atender o seu alerta. Nós não podemos, em momento algum, desprezar a palavra que vem pela boca das pessoas, porque é uma palavra preciosa através de uma pessoa simples. A pessoa pode não ter grande valor, pode não ser uma pessoa importante aos olhos desse mundo, mas a palavra que está saindo da boca dela é a palavra dita pelo Espírito Santo. Ele continua a falar nos nossos dias. E ele fala pela boca das pessoas. Quantas vezes o Espírito Santo falou pela boca de alguém e você até ficou com raiva, porque você achou que era sua amiga que estava falando, mas era o Espírito Santo. Olha, te alertando, faça diferente, acorda, reage, sai dessa zona de conforto, olha, desperta. O comportamento que você está tendo não é legal. Você achava que era sua amiga, mas era o Espírito Santo. E se tem algo bem frisado na Bíblia, é aquela admoestação: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz, não é? Só em Apocalipse eu acho que essa expressão se repete por 8 vezes, se eu não me engano. Se não me falha a memória, que ela anda falhando bastante, mas se não me falha a memória, 8 vezes esse texto está lá. Então, é comum que o Espírito Santo fale e as pessoas não ouçam. Quantas vezes o Espírito Santo fala e os servos não escutam? Quantos momentos na nossa vida nós nos comportamos como Samuel? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Como o menino Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quantas vezes você... Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Eu estou aqui, eu vou ouvir. Porque na maioria das vezes, o Espírito Santo está falando e a gente está andando, a gente está dando as costas. Esse é o comportamento mais comum, né? Então, Judas pecou não é porque estava escrito. Judas pecou porque havia o impulso do pecado gritando no seu coração. Nós sabemos que ele era ladrão. A Bíblia nos revela que ele roubava o dinheiro da bolsa. A oferta que as pessoas davam para o Senhor Jesus, Judas ia lá e catava, dava uma mordida naquela oferta para ele, colocava no seu bolso. Então, o texto bíblico revela o seu caráter. Judas tirava vantagem da oferta que era dada para o ministério do Senhor Jesus. Ou seja, estar entre os 12 discípulos já era um privilégio extraordinário. Mas
ele não foi só um discípulo, ele foi colocado em um cargo de confiança, ele era o tesoureiro, né? Ele cuidava das ofertas. E ao cuidar das ofertas, ele se aproveitou da confiança que o Senhor Jesus depositou na pessoa dele e achou que poderia se beneficiar. Eu não sei quanto que ele roubou, eu não sei o que ele roubou, se ele roubou dinheiro, se ele roubou alguma outra coisa, mas o caráter é revelado. Qualquer pessoa que rouba qualquer coisa, o seu nome é nítido, é ladrão. E Judas tem esse nome na Bíblia, ele era ladrão. Então havia esse impulso para o pecado dentro de si. Então não foi porque as Escrituras falassem ali, alguém vai trair Jesus, esse alguém é Judas. Não. Houve em todo o tempo a soberania de Deus com as Escrituras, mas a responsabilidade humana inteiramente nas mãos de Judas. Deus entregou a decisão nas suas mãos. Você pode fazer diferente, mas ele escolheu ser ladrão, ele escolheu o caminho da ganância, ele escolheu o caminho da traição, da infidelidade, ele escolheu. Deus é soberano, mas ao mesmo tempo essa soberania, ela anda em paralelo com a responsabilidade humana, ou seja, cada um é responsável pelas suas próprias escolhas, né? E outro ponto aqui interessante desse versículo, eu tenho certeza que você reparou, porque é impossível ler e não reparar nisso. Ele se tornou guia daqueles que prenderam o Senhor Jesus. Aqui Pedro poderia não ter falado isso, né? E Lucas poderia também não ter escrito isso, porque Lucas está narrando um acontecimento que se passou ali dentro daquela casa, onde eles estavam reunidos. Mas Pedro destaca que ele se tornou o guia daqueles homens maus que chegaram para prender Jesus. Olha só, um dos privilegiados que foram escolhidos, né? Um daqueles que estava ali no meio da multidão de Israel. Quantos homens existiam em Israel naquele tempo? Mas ele foi um desses homens. Ele foi escolhido para guiar pessoas a Jesus para a salvação. Mas ele inverte esse privilégio e ele se torna um homem que guia os assassinos de Jesus, né? Os malfeitores. Ele se torna um homem, ele se junta com os maus e ele tem a satisfação de ir à frente e mostrar, eu vou mostrar onde é o lugar, eu vou mostrar quem é ele, para que vocês não corram o risco de prender o homem errado. Ele tem até um certo orgulho de estar ali à frente. Quantos, ao longo da história da igreja, gente, se nós temos em Hebreus 11 um relato histórico de heróis da fé, de pessoas que não negaram a sua fé, nós poderíamos também escrever ao longo da história da Igreja do Senhor Jesus um livro de desertores da fé, de traidores da fé, de pessoas que seguiram o perfil de Judas, que seguiram o mesmo caminho de Judas. A história é triste, é inquietante você ler um relato como esse. Um discípulo de Jesus se tornou o guia daqueles que o prenderam. Mas essa história se repete todos os dias. Essa história continua a se repetir, porque pessoas continuam a trair, continuam a guiar. Os inimigos da obra de Deus, os inimigos de Jesus, elas continuam a se unir, se aliar aos inimigos de Deus. Isso não acabou. Isso continua se repetindo através dos séculos e vai se repetir cada vez mais nos últimos dias. Cuidado! Quando nós lemos sobre Judas, não é para que a gente aponte o dedo, olha Judas. Não, nós temos que ver se nós não temos um Judas dentro de nós. Porque nós podemos ter esse mesmo impulso para o mal. Em algum momento, nos aliarmos aos inimigos de Deus.
no final dos tempos, Apocalipse mostra que todas as nações do mundo vão se voltar contra Israel. Olha como é fácil se unir aos inimigos de Deus. Todas as nações do mundo, Israel vai ficar sozinho. É um quadro terrível, mas é um quadro profético. Isso vai acontecer. Israel não vai ser defendido pelos Estados Unidos, não vai ser defendido por homem nenhum. Esse vai ser o momento que o próprio Deus vai vir e vai defender a nação. Por quê? Porque todos vão se aliar aos inimigos. Já pensou? Então, há um potencial para o mal dentro de todo ser humano. Há um potencial para ser Judas dentro de cada um de nós. E o que fazer com isso? Se voltar para a cruz, para que esse potencial morra, para que a carne não esteja em evidência, para que não haja esse caminho para o esfriamento da fé. Porque um homem que um dia sentiu privilégio, em algum momento, vamos analisar a história um pouquinho de Judas aqui, quando ele estava ali entre os 12, caminhando com o Senhor Jesus, já pensou na satisfação dele em chegar nas aldeias, em chegar diante das pessoas e estar entre aqueles homens privilegiados? Ele deve ter sentido em muitos momentos da vida a satisfação, eu sou um dos 12. E agora ele sentia a satisfação de estar do lado oposto. Como as coisas mudaram. Quem antes sentiu alegria de pertencer ao grupo dos 12, agora sente alegria por guiar os soldados para prender o Senhor Jesus. Como pode? Então, é por isso que Pedro fala nesse tom de reflexão. É preciso entender as entrelinhas desse texto. Pedro não está falando só aqui, nós vamos escolher alguém para ficar no lugar de Judas. Poderia ser, não é verdade? Ele poderia só escolher, vamos escolher quem vai substituir Judas. Mas não, ele dá as nuances de como Judas se tornou Judas, o Judas que hoje é conhecido no mundo. Judas se tornou a marca. Você sabia que esse era um dos nomes mais comuns em Israel? Os pais amavam dar esse nome para os seus filhos. Era um nome muito repetido nas certidões, digamos assim, da época, né? Assim como nós temos tantas Marias, nós tínhamos muitos Judas no passado. A história retrata, no meio dos 12 você vê 2 Judas, né? Tanto é que quando vai se falar de Judas, os discípulos falam, não aquele que traiu Jesus. Espera aí, alto lá, esse Judas aqui é o Judas fiel, né? Mas depois do que aconteceu aqui, o nome Judas passou a ser um nome terrível, que nenhum pai quer batizar, quer colocar no filho, nenhum pai quer registrar o filho com o nome de Judas. Passou a receber uma marca de traidor, que é como se a pessoa tivesse agora, esse nome tem um estigma. Judas determinou um estigma para a própria história do nome. Ele mudou a história desse nome, né? Então, Pedro e Lucas faz isso, né? Ele pega todo o discurso, a parte importante do discurso de Pedro, de uma forma muito reflexiva. Pensem, ele era o guia. Ele foi escolhido para ser guia da luz e agora ele se torna um guia das trevas. Então, vamos ver um pouquinho sobre o destino de um traidor. E é isso que Pedro vai falar agora a seguir, né? E antes de ver o destino de Judas, vamos pensar um pouquinho por que é que ele traiu o Senhor Jesus. Nós quando lemos sobre o seu ato, a sua traição em Mateus, né? E aqui mesmo em Atos, nós podemos pensar, por que Judas traiu o Senhor Jesus? Por que ele mudou de lado? Por que que ele teve coragem de fazer o que fez? Eu penso, nós temos aqui 3 pontos, nós podemos ter até 6 pontos.
eu peguei só 3 pontos, eu coloquei só 3 pontos porque eu creio que são os mais importantes. Primeiro, a primeira motivação pode ter sido o dinheiro. Ele era ganancioso? Era. O dinheiro era importante para ele? Era, porque ele era ladrão. Ele era uma pessoa avarenta, porque ele roubava. Toda pessoa que tenta levar vantagem de alguma forma é avarenta. Vantagem de qualquer espécie mostra o caráter da pessoa. Então, o caráter de Judas foi revelado quando o texto fala, olha, esse discípulo aqui era um ladrão. Então, Jesus teve entre os discípulos um ladrão, né? Então, entre os que estão, entre aspas, servindo a Deus, há gente com o perfil de Judas. Sempre vai haver. Se houve entre 12 um grupo seleto, há ainda no nosso meio. É fato. Agora, o que a igreja perdeu, o que a igreja primitiva, o ministério de Jesus perdeu com o roubo de Judas? Judas tirava da bolsa. O que Jesus perdeu? A igreja deixou de ser igreja porque Judas roubou? Não. Absolutamente. Nada mudou porque Judas roubou, mas Judas perdeu. Ele alimentou, quando ele roubou, ele alimentou a avareza que existia no seu coração. Quando alguém rouba, não é a obra de Deus que está tendo prejuízo, é a pessoa que está cavando a sua sepultura. Ela está escrevendo o seu destino. Ela está selando o seu fim trágico, né? Então, a obra de Deus nunca vai perder, mas a pessoa vai perder muito. A segunda motivação que eu acho válida de citar aqui, ele pode ter, em algum momento, alimentado alguma mágoa do Senhor Jesus. Mágoa no sentido de ter se desiludido. Estar seguindo o Senhor Jesus ali por uma motivação errada. Judas poderia ter uma motivação de que o reino de Israel fosse ser restaurado através de Jesus, que Jesus ia dar um contexto diferente para o seu ministério. E aos poucos ele foi vendo que não. Ele foi vendo que Jesus agia diferente do que ele imaginava que seria. Porque cada discípulo foi criando dentro de si, no seu imaginário, uma perspectiva de reino de Israel, de ministério, né, de Messias. E Judas pode ter ficado frustrado com isso. E em algum momento ter ficado chateado, magoado com Jesus. Como é que é? Eu estou seguindo o Senhor e as coisas estão caminhando para isso, né? E um terceiro ponto, a traição pode ter sido uma forma de provocar Jesus a mudar a sua forma de agir, a se manifestar como Messias, como libertador de Israel. Eu acho que essas 3 possibilidades aqui existem, né? E elas são possíveis, todas 3 são perfeitamente possíveis. Pode ter sido 2 delas, né? A gente pode ter as 3 numa só. Ele pode ter ficado magoado, ele pode ter crescido os olhos em cima da recompensa, do dinheiro que os sacerdotes iriam dar, aquela oferta despertou, acabou incentivando, e ele talvez não desejasse propriamente a morte de Jesus. Ele pode ter imaginado, eu sei que ele é poderoso e ele vai ter poder para se livrar, para escapar da morte no final. Só que nada saiu como ele previu, né? Seja como for, se foi um desses motivos, se foram 2, se foram 3, se não foi nenhum desses motivos, se nós não sabemos o motivo que levou Judas a mudar de lado, não importa qual seja o motivo, nada justifica. Nada justifica a sua atitude. Nada justifica que uma pessoa traia. Nada justifica você abandonar a Jesus. Nada justifica você abandonar o seu chamado. Nada justifica você abandonar a obra de Deus. Nada justifica você mudar de lado. Nada.
Não importa as suas razões. Eu sei que as pessoas alegam muitas razões. Se alguém fosse conversar com Judas, certamente ele teria muitas justificativas. Eu fiz isso por causa disso, por causa daquilo, o outro. Me entendam, eu fiz isso. Não importa o que você fez. Você agiu mal. Então, não se apeguem a justificativas para o erro. Se há o erro, imediatamente é preciso que haja o arrependimento, não justificativas. Porque as pessoas vão se agarrar a justificativas e elas vão perder o seu tempo, a sua energia com a justificativa, ao invés de se apegar ao arrependimento que conduz o perdão. Então, não importa o que faz uma pessoa trair o Senhor Jesus, né? Ela vai ter sempre o seu destino como trágico. O 17 fala, porque foi contado, Judas, né? Ele foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Gente, olha que versículo. Entenda sorte aqui. Eu sei que a palavra hoje, sorte, às vezes não é bem compreendida, mas a etimologia da palavra também é compreendida como privilégio. Ele alcançou a vantagem, o privilégio de ter um ministério conosco. Imagina, esse traidor que guiou os inimigos até o Senhor Jesus, ele foi contado como um dos nossos. Ele alcançou o privilégio nesse ministério. Então, vamos parar e meditar nisso. Judas não foi um qualquer. Jesus poderia ter sido traído por qualquer pessoa, alguém, né, que esteve caminhando com ele, por um dos 70, digamos assim, ou por alguém da multidão que caminhava com ele, que recebeu algum milagre. Seria triste, mas não seria tão triste como ser traído pelo seu círculo mais íntimo de amizade. Ele não foi traído por qualquer pessoa. O Senhor Jesus foi traído por alguém que foi escolhido por ele. Antes do Senhor Jesus escolher os 12, Lucas relata que o Senhor Jesus passou uma madrugada em oração. Ele não saiu assim, eu acho que eu vou escolher você. Você me parece comunicativo, você parece inteligente, você... Não! Ele não olhava para a pessoa não. Ele ficou em oração para que a escolha fosse segundo o Espírito Santo. Então, Pedro fala aqui que Judas teve o privilégio de estar entre os 12 escolhidos pelo Senhor Jesus. Os 12 que receberam a honra de ter um ministério. Nós não temos relato minucioso do ministério dos 12 discípulos, dos 12 que eu falo, porque eu conto com Matias também, né? Muita gente diminui Matias e fala assim, mas o que a gente sabe sobre Matias? Mas nós não sabemos muito também sobre os outros discípulos. Nós sabemos pouco sobre muitos discípulos, mas não significa que eles não tiveram ministério. Eles foram fiéis. Eles são contados nas Escrituras como homens fiéis e como colunas da igreja primitiva. Eles estão lá em Apocalipse, né? Por mais que a Bíblia não coloque em evidência a sua obra, a sua vida, mas eles foram fiéis ao Senhor Jesus. Não é porque há um silêncio, né? Não é porque não se há o relato das suas obras que eles não trabalharam. O anonimato na Bíblia nem sempre é algo ruim. Mas Judas poderia estar entre os 12 e ter o ministério frutuoso, um ministério frutífero, né? Um ministério abençoado. Mas ele se excluiu desse ministério. E aí vamos pensar, o que faltou para Judas? Eu sei que algumas pessoas pensam assim, mas se Judas tivesse esperado mais um pouquinho, né? Se alguém tivesse conversado com Judas, se Judas tivesse procurado os discípulos para conversar, gente,
Eu também já pensei, né? E se tivesse acontecido isso, se tivesse acontecido aquilo, se tivesse acontecido aquilo outro? Judas recebeu tudo o que tinha que receber, porque ele foi tratado pessoalmente pelo próprio Senhor Jesus. Judas, naquela noite antes da traição, naquela noite em que o Senhor Jesus estava ali na ceia, Jesus deu lugar de destaque à mesa para Judas. Judas ficou sentado no lugar privilegiado. João e Judas ocuparam as laterais do Senhor Jesus. Jesus o colocou perto de si. Jesus o tratou com toda deferência, com toda honra. O tempo todo, Jesus deu o melhor de si para Judas. Então, tudo o que precisava ser feito, foi feito. Às vezes, as pessoas se culpam, né? Principalmente quem está cuidando de uma igreja, ou quem está à liderança, quem está cuidando de um grupo. E quando há a queda de alguém, vem aquele pensamento: o que eu poderia ter feito de diferente? Será que se eu tivesse dado mais atenção? Será que se eu tivesse trazido essa pessoa ainda mais para perto? Se eu tivesse, pais que muitas vezes se culpa, se eu tivesse feito isso com meu filho, se eu tivesse feito aquilo, tudo. Jesus fez tudo que podia ser feito para Judas e não conseguiu mudar o seu coração. Então, as pessoas que saem, que traem, que abandonam, que pecam, não pecam porque não tiveram cuidado. Elas tiveram todo o cuidado. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo falou de todas as formas. Judas saiu para pecar, tendo seus pés lavados, ele saiu de pés limpos, porque Jesus se curvou diante dos seus pés. Que coisa mais forte do que essa? Enquanto Judas estava ali, pensando como é que ele faria, está quase dando a hora. Ele não tinha relógio, mas no fundo ele estava ali quase dando a hora de eu ir ao encontro dos sacerdotes. E enquanto isso, Jesus estava ali com ele estava do lado de Jesus, Jesus olhando para ele e sabendo tudo o que se passava dentro do seu coração. Tudo que se passava dentro da sua mente, ele planeava tudo dentro de si, e Jesus foi lá e se curvou diante dos seus pés. Imagina isso. Jesus deu o pão, ele molhou o pão, como era o hábito. Vocês sabem disso. O hábito de quando um anfitrião queria honrar o seu convidado, ele próprio o servia. Essa era a mais alta honra que se dava a um convidado. Por exemplo, quando você vai receber alguém, você coloca a mesa, né? E você pensa no lugar que o seu convidado vai se sentar. E você fala: senta aqui, que é um bom lugar. Você não coloca ele no pior lugar, você coloca ele num bom lugar para ele se servir. Jesus colocou Judas no melhor lugar à mesa. E quando você queria honrar muito a pessoa, você mesmo, o anfitrião, ia lá e servia. Jesus pegou o bocado molhado. Vocês sabem o que significa o bocado molhado. Jesus pegou o pão, foi lá, molhou no vinho, que eram os molhos, tinha vinho, tinha molho da carne. Jesus pegou e preparou o pão para que Judas comesse, preparou a refeição para Judas. Então ele saiu daquela sala de pés limpos e de barriga cheia para trair as mãos que o serviam, as mãos que lavaram os seus pés. Exatamente como as pessoas continuam a fazer. Exatamente como as pessoas continuam a agir no nosso meio para fazer o que é mal. E o pior de tudo, elas não conseguem enxergar isso. Que nível de apostasia que Judas chegou. Gente, não tem um lugar pior para você chegar do que esse. A apostasia não começou agora no final dos tempos, não. A apostasia começou no céu, quando Lúcifer se esfriou no seu amor, na sua devoção a Deus. A apostasia começou com ele. E a apostasia contagia o coração de todas as pessoas que em algum momento abafa a voz do Espírito Santo. Não escuta o que o Espírito Santo está falando.
elas vão se acostumando com as coisas. Judas se acostumou com Jesus ali. Que triste, né? Você se acostumar e achar que aquilo é algo comum. É só Jesus que está aqui no nosso meio, é só Jesus que está lavando os nossos pés. Que grandiosidade da atitude de Jesus. Ele tirou as suas vestes, ele colocou uma toalha e foi lavar os pés daqueles homens. E Judas não conseguiu ver a nobreza daquele ato, o momento que ele estava vivendo. Então a apostasia deixa as pessoas cegas. Elas não conseguem ver mais o que a igreja está fazendo de bom. Que privilégio que é servir a Deus, que privilégio que é pregar o Evangelho, que privilégio que é ter uma família de Deus, que privilégio é ter esse Deus que cuida da gente, cuida dos nossos, um Deus que é fiel. Elas já não conseguem ver mais, os olhos mudam. Então, Jesus fez tudo o que podia fazer, mas o que ele fez? O 18 fala, ora, ele recebeu o privilégio. Olha o versículo que antecede esse 18. Ele recebeu o alto privilégio de ter parte no ministério. Mas este adquiriu um campo com galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Então, ele trocou o privilégio, o galardão, a recompensa que é, olha a recompensa que Deus dá, a salvação, a recompensa de ser servo dele, de ser filho dele, de ter o céu como a sua morada na eternidade, mas ele troca toda essa recompensa pelo galardão do pecado. O galardão do pecado é sempre uma tragédia, gente. Não pensa que a pessoa vai trair, vai fazer o que é mal e tudo vai ficar bem. Vai ser sempre um fim ruim. Aqui, Lucas descreve o fim de Judas de um modo um pouco diferente do que Mateus descreve. Mateus fala que os sacerdotes pegaram aquelas moedas, lembra que ele recebeu 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo. Mateus conta que os sacerdotes não quiseram colocar esse dinheiro na tesouraria do templo, nas ofertas do templo. Então, os sacerdotes compraram um campo, o campo de um oleiro. O que significa campo de oleiro? Era um lugar onde se costumava tirar barro. Os oleiros, as pessoas que faziam vaso, iam lá e escavavam aquela terra. Era uma terra cheia de buraco, era uma terra ruim, era uma terra que servia só para tirar barro, para fazer vasos, jarros, né? Então, os principais sacerdotes foram lá, pegaram aquele dinheiro, era uma terra muito barata, era uma terra qualquer, e compraram esse campo, e futuramente esse campo foi usado para cemitério, e foi chamado Campo de Sangue, ou seja, um lugar muito ruim. A terra, não só Judas ficou marcado como uma pessoa, mas o seu nome, a sua família, o lugar onde ele morreu é um rastro de destruição. Assim como a fidelidade abençoa a nossa descendência, abençoa a nossa casa, abençoa tudo, como está escrito lá em Deuteronômio 28, as recompensas da bênção de Deus, a maldição também tem um rastro terrível, né? Então, a descrição de Lucas aqui em Atos é um pouco diferente, porque fala que Judas comprou o campo, mas entenda essa linguagem que ele comprou indiretamente. Foi com o seu dinheiro que os sacerdotes compraram esse campo, tá? Entenda dessa forma. É como se duas pessoas estão narrando o mesmo fato, mas as pessoas narram de forma às vezes diferente, mas o significado ou a informação é a mesma, né? A forma como Judas morreu, a gente pode entender porque é falado que ele se enforcou, né? Nos evangelhos nós temos a informação que ele se enforcou. Aqui fala que ele se arrebentou, que ele se precipitou em coisas pontiagudas, rochas. Esse lugar tinha uma geografia de pedras, de rochas,
Então, o seu interior se arrebentou, o seu abdômen se arrebentou. Então, na literatura antiga, a literatura patrística, os pais da igreja contam que provavelmente o que aconteceu é que no ato do enforcamento, que pode ter acontecido numa árvore, esse galho de árvore arrebentou e Judas, quando caiu nesse precipício, as suas entranhas todas se arrebentaram. A leitura espiritual, o sentido espiritual disso, é que tudo que estava oculto no seu interior veio à tona. Porque é sempre assim, vem à tona o que está dentro da pessoa, né? De uma forma ou de outra, as pessoas podem tentar ocultar, dissimular o que elas pensam, o que elas acham, o que elas planeiam, mas em algum momento aquilo vai vir à tona. E aí é o que a Bíblia diz: nada há em oculto que não seja revelado. Você crê nisso? Eu creio. Judas preferiu o galardão da iniquidade. Ele criou o seu próprio projeto de salvação. E o seu projeto de salvação acabou lá no meio daquelas pedras, né? E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Ficou claro aqui para todo mundo, naquela época, para todos os moradores, o escritor aqui, o autor sagrado, descreve que todos os moradores de Jerusalém tomaram ciência desse fato, da forma como Judas morreu. E era uma forma terrível. E todos entenderam que ali estava um homem que escolheu a maldição. Porque um homem abençoado jamais morreria daquela forma, não é? Campo de sangue. A morte violenta está relacionada à sua escolha de trair Jesus. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Olha que contraste grande, né? Se uma pessoa que é fiel a Deus, a marca na sua vida é de bênção, uma bênção que se estende a toda a sua família. Aqui está falando que a sua habitação fique deserta. A habitação é a família de Judas. A maldição de Judas se estendeu para toda a sua casa. Imagina, nós não temos informações a respeito da família dos descendentes de Judas, porque essa maldição atingiu toda a sua casa. A casa ficou em assolação, em desolação, deserta. E aí, ao mesmo tempo que nós temos a informação da profecia se cumprindo, porque todos os inimigos de Deus, isso que está nos Salmos aqui é o Salmo 109, versículo 8. Pedro cita muitos salmos, porque os salmos naquela altura eram muito comuns, eles sabiam de cor todos os salmos praticamente, porque eram porções das escrituras citadas, eles oravam, eles cantavam salmos, era muito comum, né? E você vê que o discurso de Pedro aqui está baseado entre salmos. Mas ao mesmo tempo que fala da maldição para a casa de Judas, alguém vai tomar o seu lugar. E isso aqui é interessante analisarmos, sabe por quê? Se nós deixarmos a obra de Deus, o privilégio do ministério, Deus vai colocar outro no lugar. Porque aqui está escrito que outro tome o seu bispado. Quando Tiago passa pelo martírio, morre através da espada, os discípulos não colocam outro no lugar. Ele morreu fiel, ele morreu pelo martírio. Mas quando Judas trai, o próprio Deus vai substituir. E entra Matias e entra Paulo. Judas fez falta? Judas fez falta? Gente, vamos responder essa pergunta para nós mesmos. Isso aqui nos ensina muito. Judas não fez falta nenhuma. A igreja perdeu o quê quando Judas desistiu? Nada. A igreja continuou. A igreja foi fundada, a igreja prevaleceu. Então, quando as pessoas se esmorecem, se enfraquecem, desistem,
O próprio Deus se encarrega de botar a gente no lugar. Gente, não sou eu que estou falando isso. A Bíblia está falando isso. Outro vai tomar o privilégio que elas abriram mão, que elas ignoraram, que elas rejeitaram. Outro vai fazer muito melhor do que elas. Porque no lugar de Judas entrou Matias e Paulo. Não preciso falar, né? Dispensa a apresentação. Outro completamente diferente em caráter vai ocupar o lugar. Outro muito melhor, que é superior em caráter, que é superior em obras, que é superior em tudo, vai ocupar o lugar. Então isso é para a gente ficar assim, com muito temor. Meu Deus, eu quero abraçar esse privilégio de te servir, não quero trocar isso por nada. Eu não quero ter o meu nome entre os desertores da fé, entre aqueles que olharam para o mundo, que amaram mais o mundo do que a oportunidade de te servir. Então os discípulos não perderam nada com a desistência de Judas, né? Ele assumiu um compromisso e ele mesmo se excluiu desse compromisso. Ele recebeu a oportunidade, mas não honrou a oportunidade, né? Nós precisamos examinar o nosso coração. Porque ainda hoje o Senhor Jesus é vendido. Ainda hoje as pessoas continuam a entregá-lo por 30 moedas de prata. Não foi só Judas. As pessoas continuam trocando Jesus. E trocam, às vezes, por coisas inferiores às 30 moedas de prata. As pessoas continuam tendo um comportamento fraco, covarde, infiel, ainda hoje, no seio da igreja, no meio dos discípulos de Jesus, continua tendo Judas. Mas eu digo isso, não é para que a gente olhe para o lado para tentar identificar Judas, é para que nós examinemos o nosso coração e vejamos se não há algo de Judas em nós. Porque é essa lição que fica, né? Então, eu termino aqui. Deus